Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Psicologia e Processos de Aprendizagem. Nesta aula nós vamos falar um pouco sobre a teoria da afetividade de Henri Vallon. Ele viveu de 1879 a 1962. A teoria de Henri Vallon, ela auxilia tanto no desenvolvimento pessoal quanto no desenvolvimento cognitivo do indivíduo, Para ele, a afetividade e a inteligência desenvolvem-se juntas desde o primeiro ano de vida da criança. Para ele, o desenvolvimento da criança não acontece como acúmulos de experiências num único sentido. Nesse processo, ocorrem oscilações num ir e vir, com progressos e recuos, retrocessos, que através de conflitos e contradições promovem um aprendizado da realidade que a cerca. Vallon, ele concebe a psicologia como a interação entre o biológico, o social, o histórico e o cultural. O biológico, ele se refere àquele ser orgânico. O social, o ser sociável. O histórico é a questão da evolução do ser humano. E a cultura é a referência à influência que sofremos no decorrer de toda a nossa vida, Promovendo com esta interação novas sínteses, conclusões que farão com que o indivíduo cresça cognitivamente. Então ele concebe o ser humano como um ser biológico, social, histórico e cultural. Vallon, ele não concebe emoção e afetividade como a mesma coisa, tá? A afetividade para Vallon, ela é transitória, visível ao outro, demonstrada através da plasticidade do corpo, como a tristeza, a timidez, o medo, por exemplo, E a emoção pode ser demonstrada através de movimentos, Vallon vai falar muito sobre a questão dos movimentos ou expressões voluntárias, sobre o controle do ser, e involuntárias, é sem o controle, por exemplo, os tiques, tique nervoso, Então, ele concebe a emoção como essa questão dos movimentos voluntários e involuntários. Para Vallon, através da emoção, podemos estabelecer comunicações com o outro, pois demonstramos com o movimento do corpo, aparência física, facial, gestos comandados pelo tônus muscular, O que faz com que a pessoa possa se movimentar partes do seu corpo, por exemplo, franzir a testa como expressão de preocupação, E Vallon, ele vem falar sobre essa questão da dimensão tanto afetiva como prática, que é essa questão dos movimentos, Então aqui ele vem falar dos meses, olha, de 0 a 3 meses de idade, os movimentos são reflexos e impulsivos. De 3 a 12 meses surgem movimentos involuntários, onde se incluem os chamados movimentos expressivos. Tem como formas de manifestação principal a mímica e a atitude. De 12 a 18 meses, os movimentos práticos são controlados pelo córtex cerebral e possibilitam os movimentos instrumentais. Nesta fase, a criança já consegue andar, correr, brincar sozinha, De 18 a 36 meses, aliados ao amadurecimento cerebral, as influências do meio e ao aparecimento da função simbólica, começam a surgir os ideomovimentos até alcançar o ato mental, que é a internalização do ato. Há uma evolução aqui dos 18 até os 36 meses, de 1 ano e meio até os 3 anos, a criança aprende a verbalizar, a mostrar o que ela quer através do movimento. Olha só que interessante. Para Vallon, as emoções são resultados de toda atividade tônica
Então, toda tensão muscular que nós colocamos no nosso corpo são as emoções, sendo que esta atividade é produto da relação imediata do movimento e da sensibilidade. Então, conforme nós percebemos, estamos sensíveis ao nosso exterior, nós transformamos isso em emoção a partir do nosso tônus muscular. Aí a questão dos músculos, as funções dos músculos, tem a função cinética e a função tônica, né? A função cinética ou clônica também pode ser chamada assim, ela é responsável pelo movimento visível dos músculos. E a função tônica é a postural, responsável pela manutenção do músculo parado. Então, Vallon vem dizer que a classificação das emoções baseada nos diferentes papéis desempenhados pelos tônus são as emoções hipotônicas, hipo quer dizer pouco, e emoções hipertônicas. Então, hiper quer dizer muito, né? Emoções hipotônicas que reduzem o tônus, quer dizer, o relaxamento, aquela coisa de você relaxar os teus braços, relaxar a tua mente, relaxar o teu corpo, né? E as emoções hipertônicas que geram tônus, que gera aquela tensão muscular, aquela tensão nervosa, né? Tem pessoas que enrijecem os dedos, né? Enrijecem o pescoço, né? Costumam ter torcicolo para não conseguem movimentar o pescoço de tanta tensão hipertônica. Então, neste sentido, Vallon vem falar sobre a construção do eu, né? Que busca a interação entre afetivo e cognitivo e entre corpo e mente, né? Ele fala de uma contradição dinamogênica entre os aspectos endógenos do indivíduo, que é a questão interna, emoção e razão, e os aspectos exógenos. Exógenos é eu e o outro. Exógeno quer dizer para fora, né? Endógeno para dentro e exógeno de fora, né? Para fora. Então, o desenvolvimento é entendido como um processo de diferenciação e de individuação que envolve dois níveis. O eu do outro, exterioridade, tá vendo? E das funções internas, né? Afetiva, a cognição, as sensações, a questão motora, né? O tônico e o cinético. Então, Vallon, ele considera estas questões como todas englobadas para o desenvolvimento tanto afetivo quanto cognitivo do ser humano. Vallon também apresenta algumas etapas do desenvolvimento humano, né, que é a psicogênese, né? Ele fala de 5 etapas. Tem a impulsiva emocional, que é de 0 a 1 ano, a sensório-motora projetiva, de 1 a 3 anos, a personalista, de 3 a 6 anos, a categorial, de 6 a 11 e a adolescência, de 11 anos em diante. No primeiro estágio, o impulsivo emocional, de 0 a 1 ano, para Vallon, a criança expressa sua afetividade através de movimentos descoordenados, né? Ela não tem muito controle daquele tônus muscular, né? Respondendo a sensibilidades corporais, proprioceptiva, que é a sensibilidade dos músculos, e interoceptivas, né? Sensibilidade das vísceras. Proprioceptivas significa a posição do corpo e de partes do corpo, uma em relação às outras. Então, são aqueles movimentos descoordenados que a gente vê o bebê fazendo, balançando as perninhas, balançando os braços, e não tem muito controle, né? Interoceptivos são os estados dos órgãos internos, né? Que também
que nesse momento não tem muito controle. Segundo Vallon, o recurso de aprendizagem nesse momento, né, de 0 a 1 ano, ele está falando de 0 a 1 ano, tá? É a fusão com outros, com outras pessoas. É esse processo de ensino e aprendizagem que exige respostas corporais, contatos epidérmicos. Daí a importância de se ligar ao seu cuidador, que segure, que carregue, que embale, né? Porque todo o contato da criança, né, é pele com pele, tem muita questão do pegar, né? E através dessa fusão, né, dessa junção do bebê com o outro, a criança participa intensamente do ambiente. E apesar de percepções, sensações nebulosas, pouco claras, vai se familiarizando e aprendendo esse mundo, portanto, iniciando um processo de diferenciação. A criança vai construindo o teu conhecimento a respeito do mundo, né, conforme ela vai experienciando, vai pegando, vai tocando, vai movimentando e vai crescendo. No segundo estágio, que é o sensório motor e projetivo, que é de 1 a 3 anos, Vallon diz que quando a criança já dispõe da fala e da marcha, né, ele já consegue andar, a criança se volta para o mundo externo, sensibilidade exteroceptiva, né? Então, para fora, para o externo, para um intenso contato com objetos e a indagação insistente do que são, como se chama, como é que funciona, né? De 1 a 3 anos tem muito essa questão da curiosidade, né? Quer saber como é que funciona, como é que chama isso, como é que chama aquilo. Então, a criança vai aprendendo com o mundo externo. Nesta idade, de 1 a 3 anos, que é o sensório motor e projetivo, o processo ensino-aprendizagem no lado afetivo se revela pela disposição do professor de oferecer diversidade de situações, espaço, para que todos os alunos possam participar igualmente, pela sua disposição de responder às constantes e insistentes indagações na busca de conhecer o mundo exterior, e assim facilitar para o aluno a sua diferenciação em relação aos objetos. Porque neste caso, na concepção de Vallon, para ele, a criança está numa junção do eu com o outro, né? A criança não consegue diferenciar o eu do outro, o eu do mundo externo, né? E a criança vai construindo essa diferenciação aos poucos. No terceiro estágio, que ele chama de personalismo, que é de 3 a 6 anos, aqui acontece uma outra diferenciação entre a criança e o outro. É a fase de se descobrir diferente das outras crianças e do adulto, né? De 3 a 6 anos é aquela fase que a criança descobre, eu tenho pipi e a menina tem perereca. Eu sou pequeno e meu pai é grande, né? Então consegue fazer algumas diferenças, né, entre a criança e o adulto. Nessa fase do personalismo, né, que é de 3 a 6 anos, o processo ensino-aprendizagem precisa oferecer atividades diferentes e a possibilidade de escolha pela criança das atividades que mais a atraiam. O adulto será o recipiente de muitas respostas. Não quero, não gosto, eu não vou, é meu. O importante do ponto de vista afetivo é reconhecer e respeitar as diferenças que despontam, chamar pelo nome, mostrar que a criança está sendo vista, que ela tem visibilidade no grupo pelas suas diferenças, propor atividades que mostrem essas diferenças, dar oportunidades para que a criança as expresse. Então, nesse estágio do personalismo, a
a direção é para si mesma. A criança aprende principalmente pela oposição ao outro, pela descoberta do que a distingue de outras pessoas, né? Como agora está se descobrindo como diferente dos outros, está rompendo com o sincretismo entre ela e os outros. Então aqui a criança sente maior prazer em confrontar, né? Maior prazer em dizer não, em dizer o que está pensando, né? De impor a sua vontade. E o tipo de afetividade que facilita essas aprendizagens comporta oportunidades variadas de convivência com outras crianças, de idades diferentes e a aceitação dos comportamentos de negação, lembrando que são recursos de desenvolvimento. Por isso é que é tão importante de 3 a 6 anos a criança ir para a creche, né, participar do pré, né, e estar na escola, estar envolvido com outras crianças. No quarto estágio, que é o categorial, que vai de 6 a 11 anos, para Vallon, a diferenciação mais nítida entre o eu e o outro dá condições mais estáveis para a exploração mental do mundo externo, físico, mediante atividades cognitivas de agrupamento, classificação, categorização em vários níveis de abstração até chegar ao pensamento categorial. A organização do mundo em categorias bem definidas, né, vai possibilitar também uma compreensão mais nítida de si mesma, né? Então, essa diferenciação que ele diz é sobre conseguir fazer agrupamento, classificações, por exemplo, de animais, de coisas, de mundo, separar grupos, separar tudo que é do mesmo mundo animal, ou o mundo dos brinquedos, por exemplo, separar por categoria, né? Então, ele vai organizando o mundo em categorias bem definidas, é isso. E nesse estágio categorial, que é de 6 a 11 anos de idade, né, coincide com o início do período escolar, né, que é com 6 anos, então já deve estar na primeira série, né. A aprendizagem se faz predominantemente pela descoberta de diferenças e semelhanças entre objetos, imagens, ideias, né. O predomínio nesse período é da razão, né. Esse predomínio vai se expressar em representações claras, precisas, que se transformarão com o tempo, né? E é um processo longo, tá? Em conceitos e princípios, né? Então, ele está em construção, né, da personalidade dele, né? Vai chegar naquela questão da abstração que o Piaget fala, né? Nessa fase, no final dessa fase, é quando começa a abstração, segundo Piaget, mas nós estamos falando de Vallon, né? Levar ou não em consideração que o aluno já sabe o que precisa saber para dominar certas ideias, os exercícios necessários, formas de avaliação, revelam sentimentos e valores e favorecem ou não essa descoberta do mundo, né? Então, como o professor vai lidar com isso, né, vai influenciar nessa descoberta do mundo, né, a descoberta da criança. No quinto estágio, né, que é a puberdade, a adolescência, né, 11 anos em diante, Vallon ele vai falar que aparece a exploração de si mesmo, na busca de uma identidade autônoma, né, mediante atividades de confronto, autoafirmação, questionamentos, e para isso se submete e se apoia nos pares. Olha só, é nessa fase mesmo, né, que os amigos têm valor, o pai e mãe não, né, se apoia nos pares, contrapondo-se aos valores tal qual interpretados pelos adultos com quem convive, né. Então, aqui aos questionamentos,
né? Por que fulano pode e eu não posso? Ah, por que pessoa fala tal coisa, mas não cumpre? Fala para os outros fazer, mas ele mesmo não faz. Então, tem a busca também da autoafirmação, que é quem eu sou, né? De onde eu vim, para onde eu vou. Então, essa busca dessa autonomia é muito importante nessa fase e tem que ser olhada com carinho, né? Para que tenha um desenvolvimento saudável, né? O domínio de categorias cognitivas de maior nível de abstração, nas quais a dimensão temporal toma relevo, possibilita a discriminação mais clara dos limites de sua autonomia e de sua dependência, né? Porque aqui acaba desenvolvendo uma maturidade maior, né? Uma clareza dos pensamentos e dos limites que tem, né? E há muito entendimento, né? É capaz sim de compreender tudo que o adulto explicar a partir dos 11 anos de idade, tem sim essa capacidade de abstrair. E é nesta fase, né, da adolescência, da puberdade, que o recurso principal de aprendizagem do ponto de vista afetivo volta a ser a oposição, né, que vai aprofundando e possibilitando a identificação das diferenças entre ideias, sentimentos, valores próprios e do outro, né, o adulto, na busca para responder, olha só, quem sou eu? Quais são meus valores? Quem serei no futuro? Que é permeada por muitas ambiguidades, né? Muita dúvida, né? Será que eu sou mesmo? Né? Às vezes acha que é e às vezes acha que não é. Né? Às vezes pensa uma coisa e logo em seguida já muda de opinião. Então há muita oscilação nesse período.